Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje estamos alegres porque estamos aqui em Greenville, na Carolina do Sul, Estados Unidos. Para nós é um prazer estarmos reunidos aqui e vamos estudar mais uma lição na sequência das nossas lições. Hoje é a lição de número 1 do segundo semestre de 2022. Gideão vence os midianitas com 300 homens. Esse é o nosso estudo de hoje. Gideão vence os midianitas com 300 homens. A lição de hoje vai nos ensinar muitas coisas importantes na sequência do que nós vimos na aula passada. Na aula passada, nós vimos a dificuldade de Gideão para exercer uma fé total em Deus. Então ele teve os seus obstáculos, ele teve os seus problemas, mas Deus teve misericórdia dele e deu condições para que ele fosse gradualmente superando as suas dificuldades até chegar à estatura que é necessária para Deus usá-lo. Obviamente, Deus não precisava do material humano, Gideão, já pronto. Deus preferiu fazer. Os heróis da fé, eles não nascem prontos, eles são feitos. E são feitos através de experiências que o próprio Deus dá, e muitas das vezes usando de uma misericórdia e de uma paciência enorme. E na tônica do nosso estudo está exatamente um declínio, Gideão se torna assim um platô, e daí para frente os juízes vão entrando numa escalada crescente de declínio. Entretanto, Gideão, Sansão, Jefté, e Sansão é o último dos juízes na sequência, dos 12. E mesmo assim eles entram na galeria dos heróis da fé. Nós vemos Hebreus capítulo 11, versículo 32, que mostra a galeria dos heróis da fé, vai mostrar que Gideão, faltaria tempo de falar de Gideão, de Jefté, de Sansão, todos esses homens que viveram em épocas complicadas e tiveram muitos problemas devido a esse contexto de afastamento da aliança, volta para a aliança, afastamento da aliança, volta para a aliança, que é intermitente no período dos juízes. Independente das situações, independente deles, Deus conseguiu fazer o melhor da vida de cada um deles, mostrando para nós, abrindo uma porta de esperança para todos nós. Porque se Deus fez com eles, pode fazer conosco. Então nós não precisamos ser os melhores para sermos instrumento nas mãos de Deus. O objetivo de Deus é glorificar o nome dele. A intenção de Deus, quando ele chama alguém para usar, é glorificar o nome dele. É fazer conforme o apóstolo Paulo colocou, o modus operandi, a maneira de operação de Deus é pegar as coisas que não são para confundir as que são. Pegar as coisas tolas, fúteis e ignóbeis para confundir as sábias, E Jesus até exultou uma certa vez ao dizer: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que não revelaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Então, quando Deus escolhe os seus instrumentos, a intenção dele é unicamente glorificar o nome dele. E a lição de hoje vai mostrar exatamente, é uma lição tão importante para nós, porque vai mostrar que Deus vai trabalhando na vida de Gideão, e para que ele glorifique apenas o nome dele, ele vai, numa primeira convocação, Gideão chama muita gente, para nós termos assim a macroestrutura do que acontece, e Deus, agora o processo de prova vem agora de Deus, o teste vem da parte de Deus, e Deus então faz testes para reduzir o exército, a fim de que fiquem apenas aqueles que, conforme nós vamos ver, não são os mais qualificados. E aí, isso mostra de modo bem evidente que Deus prefere que usar essas coisas que não são para confundir as que são.
Então as mais bem preparadas acabam ficando descartadas e Deus então fica com aqueles que são, na realidade, os menos prováveis, né? Os improváveis. Então o exército de Deus é formado pelos improváveis. Isso aí é o modo de operação de Deus ao longo de toda a história do seu povo e até os nossos dias. Então, quando Deus quer glorificar o nome dele, ele usa os seus instrumentos e ele prefere fazer desses instrumentos alguma coisa para que apenas o nome do Senhor seja glorificado. De modo que, o apóstolo Paulo disse, aquele que se glorie-se nisso, em saber que eu sou Deus. Quem se gloria, glorie-se no Senhor. Então, a lição de hoje é muito importante porque nós vamos ver alguns aspectos que vão ficar, obviamente, ocultos e não vão ser vistos em algumas de nossas classes, salvo aquelas que estão acompanhando o nosso estudo bíblico pelo nosso grupo de estudos, de professores em classe. Mesmo assim, não sei se eles vão ter a ampla capacidade para perceber alguns problemas que precisam ser resolvidos na questão de crítica textual que aparece no estudo de hoje. E nós vamos ver essa lição de modo que nós tenhamos um panorama, não percamos a floresta por causa de nenhuma árvore no meio, muita gente perde o bosque por causa de uma árvore. Então nós temos que ter essa perspectiva global. Então a lição de hoje está no capítulo de número 7 de Juízes e nós vamos estudar esse capítulo 7 para que nós possamos ter uma visão global desta grande vitória que Gideão tem com 300 homens e pela descrição que nós já temos visto tanto na lição de hoje, no texto de hoje, vai enfatizar isso, a quantidade de exército dos midianitas, amalequitas e todos aqueles que estavam ali ao oriente, que se reuniram para estar na coligação contra Israel, é uma quantidade que eles descreviam inumerável, né? Uma quantidade de gente muito grande, e essa quantidade de gente, realmente, para ser vencida, precisa de um exército, pelo menos, né? Quando se tem uma batalha, quando se tem uma guerra, geralmente se pensa na proporcionalidade. O próprio Jesus falou, se um indivíduo vem um exército com uma quantidade maior, ele tem uma quantidade menor, o ideal é fazer tratado de paz. Agora, a ação de Deus nesse momento específico, da história do povo de Deus, é exatamente o contrário. A intenção de Deus é reduzir ao máximo o número de combatentes e pegar os piores para poder, realmente, no final, todos terem que dizer a uma boca: a vitória veio do Senhor. Foi o Senhor que venceu a nossa guerra, foi o Senhor que nos deu a vitória. Então vamos ao nosso estudo de hoje, capítulo 7, do livro de Juízes, Shofetim, o livro de Juízes, e o capítulo 7 é o nosso estudo de hoje. A nossa primeira pergunta é a seguinte: por que o Senhor disse a Gideão que o povo que se juntou não deveria ir todo com ele à guerra? E o que ele mandou Gideão dizer ao povo? Os versículos 1 a 3 respondem esta questão. Aqui nós vamos ver logo no início o texto hebraico aqui. Vocês não podem passar dessa vida para outra sem saber hebraico. Essa é a frase do Jonas Madureira, pastor Jonas Madureira. Você não pode, tem um livro bom, ele fala, vocês não podem passar dessa vida para outra sem ler esse livro. Então vocês têm a oportunidade aí de aprender hebraico, que é muito importante, que é muito fácil, mais fácil do que inglês. Fácil. Depois que você é alfabetizado, aí fica bem fácil. Eu coloquei o texto aqui do interlinear, e ele tem a transliteração para vocês acompanharem, só essa abertura aqui. Vayashkem Yerubal Hu Gideon. E levantou-se bem cedo, Yerubal, que é o Jerubal, que é aquela junção dos dois termos,
Ficou Jeru e Baal, que é o Baal, o que contende com Baal. É o contendedor contra o Baal, aquela divindade. É aquele que contende. Então ficou aqui, inclusive, para mostrar esta transição, quando ele é chamado começa a ser chamado de Jerubaal, né, no sentido de aqui já destacar que houve uma transição na vida dele depois daquele episódio em que ele obedece a Deus. E vocês viram que na obediência a Deus ele precisou de levar 10 homens, foi à noite com medo. Gideão, você vai perceber que ele tem um temor, né, constante, ele precisa ainda vencer esse medo, e todas as coisas que vão sendo tratadas por Deus aqui com muita paciência, é exatamente no sentido de fazer ele vencer esse medo. Então ele precisa vencer este medo para que ele possa realmente conseguir chegar aonde Deus quer. Então aqui, de madrugada, esse vai a Shem, muito cedo, de madrugada Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo, os covardes e medrosos, como está na versão revista e corrigida, os que estão tremendo de medo, estão em tremor e medo, tremendo de medo, ficou boa a tradução aqui da NVI, poderá ir embora do monte de Gileade. Aí então, 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Então, essa convocação que foi feita por Gideão, desses 32.000, realmente para enfrentar aquele exército sem número, sem conta, de duas nações aliadas com mais outras nações que estavam todas ali, numa coligação contra Israel. Anualmente eles iam lá e faziam uma devassa, uma destruição completa de toda a plantação. E então é nesse período que Gideão pelo menos vai tentar montar da sua infraestrutura toda mal elaborada, ainda tentar criar um exército de resistência. Só que o Senhor, quando falou para Gideão, e se ele tivesse tomado Deus pela sua palavra, o Senhor falou para ele que ele ia vencer os midianitas como se fosse um só homem. Ou seja, ele poderia sozinho vencer essa guerra. Por quê? Porque Deus estava trabalhando para dar a vitória a ele. E quando Deus trabalha para dar a vitória, ele tem as estratégias e tem um modo de derrotar o adversário. E quem é que vai se opor a Deus? Quem é que vai fazer frente a Deus? E Deus, com seus exércitos, desbarata qualquer exército. Nós temos isso na história anterior de Israel e na história posterior. É exatamente nesse momento que Gideão evocou, quando o Senhor disse: salve, varão valoroso, o Senhor é contigo. Aí ele: se o Senhor é conosco, por que nos adveio todo esse mal que nós estamos enfrentando hoje? E onde estão aqueles feitos gloriosos que o Senhor fez, que os nossos antepassados nos contaram? Onde é que estão esses feitos? Desde a antiguidade, Moisés, Josué, onde é que estão esses feitos do Senhor? É o mesmo Senhor? Então Gideão precisa primeiro ter uma convicção de que é o mesmo Deus que fez aquelas maravilhas, que estava falando com ele e o convocando para esse trabalho. Ele precisava ter essa convicção. E através das experiências que ele teve, que ele pediu a Deus acerca do velo, ora para ficar tudo molhado, primeiro o velo ficar molhado e ao redor tudo seco, depois o velo ficar seco e ao redor tudo molhado. Ele fez todos os testes e Deus foi complacente, foi paciente, deu a ele essa experiência para mostrar que era o mesmo Deus
dos antepassados que estava fazendo. E a vitória de Gideão nesta batalha vai ecoar uma similaridade com uma vitória que Deus deu anteriormente. A questão toda, de todas as batalhas que ocorrem, cada uma delas, Deus tem uma estratégia específica para dar a vitória. Nunca se pode, bem, agora nós estamos com uma quantidade enorme de pessoas, então vamos aí convocar. Ele convocou 32 mil. Aí Deus, não. Desta vez não serão 32 mil. Tem que ser uma quantidade bem pequena e dos piores para realmente nós termos condição de acreditar que a vitória de Israel não chegar e dizer, não, nós vencemos porque nosso exército lutou mais e foi brilhante. Então, para não dar essa impressão, para que eles não ficassem em hipótese alguma com essa impressão e se orgulhassem, Deus então tinha que reduzir o exército. Então aqui, essa primeira redução é a primeira parte do teste. Depois vem uma segunda parte do teste. E essa segunda parte do teste é que nós vamos ver aqui na segunda pergunta. Se quiserem falar alguma coisa, ou fazer alguma observação, ou alguma pergunta, pode fazer. Tá bom? Na segunda parte aqui, na segunda pergunta nossa, nós temos o seguinte. Esse programa aqui é o Logos Bible Software. Né? No Logos Bible Software você pode colocar a lição dentro e criar recursos e colocar, aqui fica bem mais fácil. Então vamos aqui à segunda pergunta. A segunda pergunta. O que o Senhor mandou Gideão fazer para testar os seus soldados? O que eles fariam para serem aprovados? E quantos deles foram aprovados? Os versículos 4 a 7 são versículos que todos os pregadores que pegam as Bíblias, revista corrigida, revista atualizada, nova atualizada, qualquer uma delas, NVI, NVT, todas elas que estão sendo tradução do texto massorético, que é o texto hebraico que hoje nós temos, né, o Códex de Leningrado, que é utilizado, vamos perceber, né, se você ler com cuidado, nós vamos perceber que o texto está meio truncado em todas as traduções por causa de uma pequena frase que está dentro do texto que, segundo os estudos de crítica textual, houve uma inserção. Ela poderia ser uma observação feita à margem, que geralmente o texto massorético, o texto hebraico, ele tem nas suas margens, tem a Massorá, e tem algumas indicações para poder iluminar o texto em alguns aspectos. E às vezes uma anotação marginal feita por escriba, para poder esclarecer o texto, alguns copistas vão e introduzem aquela observação no texto e acaba gerando uma cópia que fica com problema se ele não inserir no lugar certo. Então aí sintaticamente fica um negócio que você fica indiscernível. É exatamente o que acontece com esse texto quando nós o analisamos com cuidado. Já preguei nesse texto várias vezes e nunca parei para perceber esse detalhe que nós vamos ver hoje, que tem um problema no texto que, se você observar, o texto fica sem sentido. O texto, todas as traduções que eu peguei para inglês, português, todas as traduções em alemão, todas que seguem o texto massorético, vão, exatamente por causa dessa expressão, eles vão criar um problema no texto e você acaba não discernindo de fato o que aconteceu. Então o teste aqui é o que o Senhor mandou Gideão fazer para testar os seus soldados. Vamos pegar, por exemplo, a nossa tradução oficial que a gente sempre utiliza, que é a Revista E Corrigida. Vamos começar por ela. Almeida Revista E Corrigida. Então, versículo 4 ao versículo 7. O que o Senhor mandou Gideão fazer para testar os seus soldados? E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há. Faze-os descer às águas, e ali os provarei, ou provarei a eles, ou os provarei.
que aqui no caso provarei a ti, a revista corrigida ela é bastante literal, né? Então ela reflete aqui o texto hebraico, ela reflete de modo muito interessante. Então quando tem aqui Ve'etz refeinu lecha sham, eu os, aqui no caso os testarei, farei um teste com eles, os testarei para ti lá. Tem até a raiz aqui, pode ser purificá-los para ti lá, pode ter esse sentido aqui, né? E até aqui o texto segue direitinho, a tradução aqui está tranquila. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. O problema está aqui no versículo 6, mas vamos ver o versículo 5. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão. Pode baixar um pouquinho. Então, você baixou? O Master, pega o Master. Master. Baixou? Tá. Vamos ver aqui. Então, acho que melhor. Aí, tá bom. Tá bom, pode deixar assim. Dá para ouvir bem. Obrigado. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas, preste atenção aqui, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Então aqui no versículo 5, você percebe que há duas classes. Aqueles que vão abaixar para beber a água, tá? Eles vão lá como um cão, vão cair de língua na água, e aqueles que vão se agachar e vão beber a água. Vão abaixar e vão lá pegar a água e vão beber. Um vai direto à água e o outro vai e coloca a mão para poder beber. Então essa é a distinção que é feita no versículo 5, que é corroborada depois no versículo 7 e o versículo 6. Você vai perceber que, como está o texto hebraico, e a tradução vai refletir exatamente o texto hebraico na sua sequência, vai ter um problema, vai ter um conflito que você vai ver que tem uma coisa ilógica aqui. Qual é a coisa ilógica? E foi o número dos que lamberam, aí tem uma frase, levando a mão à boca, 300 homens. Ora, os que lamberam aqui é exatamente o grupo que vai lá e com a língua na água direto. Então essa expressão aqui, levando a mão à boca, é a expressão que está exatamente causando o conflito. Porque os que lambem não são aqueles que fazem como o cão lambe? E cão lambe levando a mão à boca? Para analisar o texto agora, vai ver se não tem uma ilogicidade aí. O cão não abaixa lá, pega com a patinha a água e leva na boca. Percebe? Deu para perceber a falta de lógica do texto? É só perceber isso depois que eu li o texto com cuidado no hebraico e vi que essa expressão aqui, essa expressão, levando a mão à boca, ela pode ter sido uma glossa que estava na margem do texto, que foi inserida, só que foi inserida no lugar errado. E aí causou um problema, porque não tem cachorro que chega lá na água e vai, levanta e bebe. Então aqui a intenção é fazer o quê? É discernir dois grupos. Um que lambe direto e o outro que leva a mão à boca para beber a água quando ajoelha. Isso aqui está no versículo 5. E no versículo de número 7 vai exatamente corroborar isso. Vejam bem. Então, e o número dos que lamberam? Tira essa frase aqui. 300 homens. Foi o número dos que lamberam, 300 homens. E todo o resto do povo abaixou-se de joelho a beber as águas, levando a mão à boca. Que foi o número dos que lamberam, 300 homens? 300 homens. O que lambe? Exatamente. Os que lamberam foram os 300. E o resto? E o restante foi os que se abaixou. Que é o que é normal. Quando você chega no rio, você vai lá e mete a boca no rio.
O normal é exatamente isso, todo mundo chegar lá e pegar água e beber. Porque a vida inteira nós ouvimos o contrário. A vida inteira nós ouvimos o contrário, nunca percebemos essa elogicidade. Qual é o cachorro que abaixa e pega lá com a mão na boca? Percebe aí que eu fui parar para pensar. Então é exatamente aí que eu fiz essa madrugada, foi até as 3 horas. Aí eu vou mostrar para vocês isso, o que acontece dentro do... Então dos 300 foram todos os que lamberam. Os que lamberam, foram os piores. Então, mas o Senhor pediu para separar os que lamberam Exatamente. e os que levaram a mão à boca. Certo? Sim, para Mas separar. quem foi para a guerra, então só foi os 300. Então só os que lamberam foram. Os que lamberam foram os piores. Para mim, Para todos nós, a gente pensava que foram os mais hábeis. E no entanto, né, que chegaram lá, mas aqui o problema todo é que... Estava preparado para a guerra. Sim. Entendeu? Então os mais hábeis, que eram os que agiram de modo... Só 300 desatinados que foram lá e lamberam. Exatamente esses que foram os escolhidos. Olha o versículo 7. Menos provável. Olha os menos prováveis, os Ele improváveis. fala, separa eles. Os improváveis. Porque Deus quer que a glória seja só dele. Aí você para ver que o texto faz sentido. Vejam só. E o Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, foram direto lá, que são os improváveis, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Vamos ver na revista corrigida, exatamente isso. Foi o número dos que lamberam, 300 homens. E aqui, ó, com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Pelo que toda outra gente vá, cada um para o seu lugar. Dos 10 mil, 9.700 são os que agiram de modo mais natural. Chegaram lá, ajoelhar, pegar água e beber. Principalmente se você está numa condição de guerra. Você está sendo testado para ser a guerra. Mas os doidões, mete a cara lá e lambe, não está nem aí para nada. Não, é esse aí. Separa esses ruins aí, que é com esses que eu vou te dar a vitória. Com os que lamberam. Pegou o texto? Deu para pegar? É exatamente isso que acontece. Eu vou aproveitar o ensejo, né, para mostrar isso do ponto de vista da crítica textual, como é que acontece, né, fazendo uma análise. Existe uma diferença entre a chamada baixa crítica e alta crítica. A baixa crítica é aquela que trabalha exatamente essas questões. Às vezes acontece um problema, você traduz o texto, vê que tem uma incoerência sintática, semântica, então tem alguma coisa que não está legal ali no texto. Aí nós sabemos que isso tudo é produto de copistas. Então o copista copia um manuscrito, depois ele vai, o outro vai, copia desse manuscrito e vai, eles foram cópias que foram passando ao longo dos tempos. E essas cópias foram introduzidas nelas nas margens, observações para poder iluminar algum aspecto do texto, mas que não eram parte do texto. Eles colocaram nas margens. Então esses manuscritos depois, o que acontece? Quando vai sendo feitas essas cópias, por que eu não introduzo logo isso daqui? E aí acontecem alguns problemas nessas inserções, às vezes, ou até tentativas de corrigir, ou às vezes a própria cópia, quando existem palavras que terminam com a mesma consoante, e o copista está ali, depois de fazer isso, já pensou fazer isso tudo aqui, né? Tudo isso aqui, escrever tudo isso, a tinta ali, colocar os sinais, tudo do jeito que está aqui. Hoje nós temos isso aqui no computador, tudo prontinho, digitalizado, é uma coisa. Mas eles faziam tudo isso aqui, era copiado com o maior cuidado, nas colunas, direitinho. Então isso era um trabalho difícil demais. Não tinha problema nem de descartar sua página que errou. Não. Quando eles erravam alguma coisa, tinha que enterrar aquele rolo e começar o outro do zero. Então era um trabalho realmente difícil. Aí você pega essa primeira parte aqui, versículo 4, o versículo 4 está totalmente tranquilo. Vayomer Hashem, aqui quando você tem os judeus quando colocam a abreviatura do nome de Deus para poder não deixar, às vezes esse aqui, por exemplo, é um texto do David Writer, que não coloca nem um tetragrama, ele já coloca o nome de Deus aqui só com Yud, Yud, nem Yud, Rei, Vav, Rei. Então coloca Yud, Yud e as vogais de Adonai, para você, quando ver isso aqui, você pronunciar Adonai. Então, Vayomer Adonai El Gideon, Od Ha'am Rav. Então, e disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, povo demais ainda há. Aí dá a ordem a eles: Hored
otam el hamaim, faz-os descer as águas. Faz-os descer as águas. E vem aquele verbo que é o do purificar aqui. Ve'etz refém. Aqui você vê quando tem a sequência de dois shevais, ele coloca um que é maior, mais destacado, para dizer que ele é o shevá sonoro. Ve'etz refeinu lecha sham. Eu os purificarei ali. Ou seja, farei a separação deles ali. Ve'haya asher omar alech. E será que aquele que eu disser a ti, Zé Yeler Otar, esse descerá, esse contigo irá. Que é o et como preposição, aqui como com, preposição com. Hu Yeler Itar, esse contigo irá, esse contigo irá. Vehol Asher Omar Elecha, e todo aquele que eu disser a ti, Zé Lo Yeler Imar, esse não irá contigo, este não irá contigo. Hu Lo Yeler, esse não irá. Então, esse versículo aqui está tranquilo. Chega no versículo 5, nós temos mais outro aspecto importante, né? Aí vem a primeira cláusula que não está aqui. Vayered et ha'am el hamaim. Então desceu o povo às águas. Vayomer Adonai el Gideon. E disse o Senhor a Gideon. Kol asher yalok. Aí o verbo yalok, que é o que lamber. Bil shono, com a sua língua. Min hamaim, das águas. Tá? Aí faz a comparação. Ka asher yalok hakelev, como lambe o cão. Aqui Kelev, aqui o nome Caleb vem dessa raiz Kelev, significa cão. Então, preste atenção na hora de botar o nome do filho. Caleb tem esse sentido. É Caleb. É? Tatsig, aí vem aqui, Tatsig oto levado. Então, esse o porás à parte. Vehol asher, aí vem a outra classe. Irra al birkav, esse que se agachar sobre o seu joelho, listot, para beber, vai e todo aquele que se agachar sobre o seu joelho para beber. Então tem duas classes aqui: o que vai lamber, yalok, e o que todo aquele que vai se agachar sobre o seu joelho para beber. Aí vem aqui o versículo: Vayehi mispar hamelakekim. Esse hamelakekim são o número daqueles que lamberam. Hamelakekim é os que lamberam, né? Aí tem essa frase que está no meio aqui, que é exatamente a frase complicada. Beyadam et pihem, né? Levando a mão à boca, lamber levando a mão à boca, como faz o cão. O cão nunca ele abaixa para botar a água e leva a mão à boca. Então essa frase aqui que é a frase que está complicada, que na maioria das vezes os escribas inserem a frase e colocam no rush num lugar errado, e aí cria esse problema. Sem ela você pode ver que o texto está com completo sentido. Shelosh meot ish, 300 homens. Aí vem o restante. Vehol yeter, e todo o restante, yeter ha'am, e todo o restante do povo, kareu, aqui se agacharam ao birreihem, sobre os seus joelhos, listot maim, para beber água. Então todo o restante, os 9.700. Aí o que acontece? Há a possibilidade de uma inserção num lugar apropriado dessa expressão. Pode acontecer no final do versículo 5, poderia ser colocado no final do versículo 5,
Vechol asher irra al birkav listot beyadam el pihem, que ajoelharam, agacharam para beber, sobre os seus joelhos para beber, levando a mão à boca. Aí se distinguiriam os dois grupos, os que lamberiam e os que beberiam agachados, levando a mão à boca. Então poderia ser incluído aqui: separe aqueles que lamberem a água com a sua língua como um cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber, levando a mão à boca. 300 homens lamberam, todo o resto se ajoelhou para beber. Ou ela poderia ficar no final também, no versículo 6. Está em azul aqui. Então aí, vai mispar hamelakikim, shelosh meot ish. 300 homens foram aqueles que lamberam. Vechol yeter ha'am, e todo o restante do povo, karneu al birheim, listot maim, beyadam el pihem. E todo o resto do povo se ajoelhou para beber, levando a mão à boca. Então isso é a crítica textual vai exatamente mostrar essa incoerência e tenta fazer uma adaptação para poder ver onde essa frase de fato deveria ficar, para não causar essa incoerência. Quantas vezes nós pegamos, usando o texto da revista corrigida ou da revista atualizada, até da NVI, que os que pegaram e levaram a mão à boca por causa dessa frase que está aqui em vermelho riscado, exatamente ela que causou todo o problema, e nem prestamos atenção que os cachorros não descem, e chegam lá e vêm para lamber e levam a mão à boca. Então, isso é exatamente. E assim se resolve o problema em crítica textual. Aí tem aqui chamado essa homoioteleuton, que é quando você tem várias palavras que têm a mesma terminação. Nesse caso aqui você tem 17 palavras do texto maçorético, do versículo 6, 6 do versículo 6 terminam, 6 das 17 terminam com meno. Então esse é um dos problemas que leva às vezes essa confusão na hora que o copista pode estar até com um pouquinho de sono lá e faz uma barbeiragem e nem vê, e passa direto. Aí acontece o que se chama de aplografia. Então duas aplografia na cópia dos manuscritos, a escrita de qualquer letra ou palavras apenas uma vez, onde deve ser repetida. De fato, isso poderia constar ali no versículo, essa frase poderia constar no lugar certo, no finalzinho do versículo 5 e também no final do versículo 6, que aí você teria um texto totalmente coerente. Bem, com base nisso, agora a gente vai à nossa análise e vai ver que a gente já vai compreender o texto totalmente diferente. A gente vai ver que os piores foram os que... O texto maçorético também é uma cópia? O texto maçorético é essa última cópia que a gente tem. Uma recente. São cópias que ficaram. A última cópia completa que a gente tem do Códex de Liberado, por exemplo, está lá na nossa biblioteca, lá na igreja. Ela tem lá. Eu vou mostrar a vocês como é que é o manuscrito, como é que é, as margens, tudo. Quando a gente estiver lá na igreja, eu vou mostrar para vocês. Tem o Códex de Liberado, tem o facsímile dele lá, grandona, caríssimo. Está lá. A cópia dele, eu gosto também que é o manuscrito, onde tem as notas marginais, maçorar. Ok, então vamos aqui, voltamos ao texto. Deu para entender? E o comentário do Chisholm vai falar exatamente a respeito disso. Esse plano, o Senhor pôs em ação um plano de duas partes para reduzir o tamanho do exército. Todos que estavam com medo eram incentivados a voltar para casa. 22.000 dos 32.000 soldados de Gideão aceitaram a oferta, anunciando que o exército ainda era grande demais. O Senhor montou um esquema para diminuir o tamanho do exército.
Quando os homens desceram para o rio para beber, Gideão deveria separar os homens que lambessem a água como cachorros daqueles que se ajoelhassem e levassem a água à boca com a mão. O Senhor escolheu aqueles que lamberam, pois eram apenas 300, e mandou o restante para casa. Isso dá total coerência com o versículo 7, que o Senhor separou os que lamberam. Tá? E os que lamberam foi exatamente os que foram direto à água. Então esse versículo 6 ele tem esse probleminha textual, que é resolvido por crítica textual, observando essa aplografia, por palavra, porque tem aplografia. Achei o Codex Online. Achou? Manda ele para cá. Tem como mandar? Eu projeto ele aqui. Opa. É um site, na verdade. Uhum. Um PDF. Ok. Então acho um PDF. Uhum. Eu tenho ele também. Esse aí que tem na igreja? É. É esse que tem lá na igreja? Um livrão. É, esse que tem lá na igreja. Aqui. Cara, Tá vendo? grande Aqui pra você caralho. tem o Tem texto. Tem PDF também, né? Tem. Aham. Aí mesmo tem. O PDF ele é copiado, então ele é digitar. Não, aí esse daí é o digitalizado. É o Alan Groves que fez essa digitalização. Eu conheci o Alan Groves do Westminster. Ele é engenheiro de software. Ele que criou essa forma de levar o texto hebraico dos manuscritos para o computador. Começou no DOS ainda. Aí depois foi No caso, subindo como é no que fizeram Windows. esse facsimile? Eles foram tirando foto ou escaneando? Esse aqui é uma cópia. Né? É uma cópia. Mas, Copiando? Direto? a cópia, né, do manuscrito. Eles foram tirando foto? É difícil de escanear, o né? códex. Deve ser difícil de escanear. Ele é grandão, né? Mas hoje tem máquina de scanner aí, Tem, enorme. Eu tenho em casa uma que você bota assim em cima, você tira qualquer área de dimensão. Um scanner que eu tenho em casa. Bem que data, né? né? Ele foi achado lá no data mesmo. Essa aí é do século X, me parece. Século X ou século XI. Então aí o Códex Leningrado, exatamente você tem as colunas dos textos, tá? E tem as anotações, tá vendo? Essas anotações embaixo aqui, por exemplo. Você tem as anotações aqui em cima. Essas anotações marginais, às vezes o copista, né, numa cópia, ele vai, insere, aí se inserir no lugar errado. Do lado, em cima? É, que as cópias aqui tem umas Ah, observações aqui, ó. Essas cópias marginais aqui, ó. Essas são as anotações marginais. E ele já usava esses aí os números? Tá aí, 4? Do lado aí? Hein? Não. Não. Todos eles vêm exatamente como está aqui no. Deixa eu mostrar aqui ó, o número aqui, ó. O Dalet, 4, versículo 4, depois vem o versículo 5, Re. Em hebraico não usa o número. No árabe, não. Não, eles não usam no. Alguns, o maçorético, por exemplo, que tem aqui no Logos, ele já tem na numeração normal. Aqui não. Esse manuscrito aqui já está com as numerações usando letras hebraicas. Então você tem o Vav aqui, que é o 6, depois o Zain, que é o 7, e por aí vai a numeração. Ok? Vamos lá então? Deu para vocês terem pelo menos uma ideia do que aconteceu aqui. Então esse Beyadam El Pihem, ele precisa de achar o seu lugar certo. Aqui você tem já com numeração. Aqui já tem um número, já é um número 4, versículo 4, versículo 5, tem já a numeração normal. Tem os algarismos arábicos aqui. Estou aqui no Logos Bible Software. Cadê o de Westminster? HS, Bíblia Hebraica Stuttgartense. Aí você tem aqui Westminster 4 com Morphology. Deixa eu tirar aqui os contornos proporcionais. Você tem aqui o texto.
Aí tem a numeração já. Aí já foi feita a digitalização. Foi feita a digitalização. Bem, então, já respondemos a segunda pergunta. Fizemos esses cursos aí em crítica textual, vocês têm uma ideia. Agora você pegou a coerência do texto e vai pregar outra mensagem, né? Percebe bem? De acordo com o modo como você analisa o texto e entende o texto, é o modo que você vai pregar. Então, quando você depende exclusivamente da tradução e você não vê essas questões muitas das vezes, como eu já passei por esse texto assim batido, né? Agora que eu vim dar aula sobre o capítulo, então aí eu leio o texto no hebraico e vejo todos os aspectos, se tem algum problema, alguns até traduzo, como fiz com o Cântico de Débora, eu fiz toda uma tradução do Cântico de Débora, para lecionar a partir de uma tradução e entender as metáforas visuais que são utilizadas ali e explicar. Então foi um trabalho feito assim, bem meticuloso. Então quando venho agora para lecionar, eu sempre faço esse trabalho de tradução e leio o texto original para poder, né, a gente ter uma noção correta do texto. Bem, aí então a gente vence esse problema e vamos ironicamente, à próxima pergunta. Os pregadores dos Gideões pregam, não, você não vai fazer parte dos 300. Exato. Dos Gideões. Não, mas é uma honra mesmo, fraco. Não, agora que você pega o outro lado da moeda, porque geralmente o que é enfatizado na mensagem é que os que foram mais espertos, os que não foram, os mais hábeis foram que foram os escolhidos. E na realidade o texto diz o contrário. Os menos hábeis é que foram escolhidos, porque Deus queria exatamente que a glória fosse única e exclusivamente dele. Então os Hamelakikim, os escolhidos. Aí agora é boa, hein? Né? Aqui a escolha de Deus, versículo 7. No versículo 7, né? São os que foram escolhidos. Hamalakekim. Hamalakekim. Na realidade, o texto hebraico aqui, ele está. Aqui tem uma. Esse texto aqui está tão. O melhor foi da Hamalakekim, aqui do David Writer. O texto do David Writer aqui está bem melhor. Vou mostrar aqui. Que é Hamalakekim. Ok? Comentando com ele, ele ensinou a gente a ler lá no curso, tem vogal, que é o texto, não só o Codex, não, o texto, qualquer texto hebraico. Contemporâneo? Nesse mesmo vídeo, sem vogais. Sem vogais. Exatamente. Totalmente sem vogais. Não sei como, né? É como o título. Aqui o título, ó. Tipo, Aqui, ó. Sefer Shoftim, livro dos juízes. Mas aqui não tem vogais. Sefer Shoftim, Perek Zain, capítulo 7. Aí vem o Pasuk, que é o Pesukim, Dalet, Ad, Rei. Do 4 e 5. Aqui é a numeração em caracteres hebraicos. Então aqui é isso aí, para você acabar acostumando, né? A partir do quinto período da UFRJ, a gente só lia só sem vogais. Todos os textos eram sem vogais, não precisava mais de vogais. Dali para frente só sem vogais. Só o texto bíblico que nós líamos com vogais. O restante era só sem vogais. Sem os. Mas acostuma. Acostuma. Você acaba acostumando. Ok, vamos nós então aqui ao restante. Aí você tem exatamente esse panorama, é totalmente diferente, né? Totalmente diferente daquilo que geralmente a gente
por conta da indução que o texto faz, é igual o que pregou sobre o meu nome, porque o seu nome é Já. Aí ele pegou o Já ali como se fosse um advérbio, né? Agora, nesse momento. Então Deus não é um Deus de depois, nem um Deus de antes, é um Deus de agora. É agora que Deus vai te dar a tua bênção. Agora. Aí ele já não tem nada a ver com que vem do Yah, depois do Já, com J-A-H, na Bíblia 69, por exemplo, que você vai encontrar lá, e depois botaram um J com maiúsculo, com A maiúsculo acentuado, para fazer essa pronúncia. E aí a pessoa quer agora. Aí já me pregou aquela mensagem extraordinária, né? Porém, não com base na interpretação correta do sentido do texto. Foi um massacre ao texto. Ok, vamos à próxima pergunta. E a sequência da nossa lição. Então, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês, isso aqui é o erro. Os livrarei, né? Livrarei vocês. Você não pode ficar na situação de livrarei. Essas versões elas tentam melhorar, mas acabam fazendo um atropelo na língua portuguesa. Hein? Ué, você tá NVI? Essa é a NVI. Mesmo depois da correção do português, eles deixam o negócio desse. Pois é, deixam cada. Com esses 300 que lamberam as águas, eu livrarei vocês. Também a outra aqui, eu livrarei vocês, a NAA. Mesma coisa, livrarei vocês. Não tem livrarei vocês. Também não vão ter que obedecer a norma culta, pelo menos. Né? Quer facilitar, mas também tem que obedecer a norma culta. Os livrarei. Livraria a voz, tá certo? A voz pode ser, mas aqui no caso específico, esse vocês aqui não. O objeto aqui no caso aí já utiliza outro. Quando você usa eu, tu, eles, nós, vós, eles, aí você usa a voz, vocês. Vocês não misturam isso. Voz. Nesse caso aqui, cadê? A versão também libertarei vocês. Está tudo ruim. Dá cãibra nos ouvidos. Vamos prosseguir então aqui a nossa lição de hoje. Aí você observa bem que ele vai colocar aqui, ó. Com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. O versículo 7 vai exatamente corroborar a análise do versículo 6, que é exatamente os que lamberam, como que lambe os cães, os ramelaquiquim, né, os que lambem o cão, esses que foram os escolhidos. Aqui o próprio texto diz, então no versículo 6, com essa frasezinha aí que está causando problema, precisa ser corrigida. Dá uma aulinha de crítica textual aí, baixa crítica, é importante para vocês pegarem. Então agora já tem mensagem aí, mensagem nova, né? Mensagem nova, né? Com outra ênfase, totalmente diferente. Então a ideia, a intenção é exatamente essa aqui. É Deus utilizar os improváveis, os heróis improváveis, para poder fazer com que ele aborda todas essas questões aqui. Aqui, ele mostra inclusive que o cachorro lambe levando a mão à boca. Cachorros não fazem isso. Lambe levando a mão à boca. Ok, alguns procuram significados e por que esses que lamberam e tal, mas aí vão fazer esses significados forçados. A ideia mesmo do teste é reduzir o número ao menor número possível, de preferência pegar os menos habilitados para a guerra, para que agora fique só com Deus. A começar do líder, que é um líder hesitante, duvidoso, que Deus vai trabalhando com ele passo a passo, inclusive na própria lição vai vencer o medo dele através de uma experiência. E então agora pega esses improváveis também, dentre todos aqueles que estão aptos para a guerra, os 9.700, estavam muito mais atentos e propensos a ser mais espertos para a guerra, né? Aptos para a guerra, do que esses 300, que chega lá, os caras não estão nem aí. Chega lá, não, ele está confiando em Deus. Peraí, a guerra não é, quem vai vencer a batalha é Deus.
frente Então, deles, aí- eles não eram medrosos também. É um negócio bem interessante a gente observar. Ok, vamos prosseguir aqui. A próxima pergunta. A pergunta de número 3. Onde o Senhor mandou Gideão com seu moço irem? Porque eles ouviram um homem dizendo ao outro, e qual a interpretação que o outro deu. Observem bem que Deus vai dar um sonho, né, a um midianita e vai dar a interpretação ao colega dele. Uma interpretação que realmente só podia ser uma interpretação divina. Ele não tinha condição de dar aquela interpretação com aquela precisão, mostrando que exatamente foi Deus que deu o sonho, e isso tudo para ajudar a Gideão. Vejam só. 8 a 14. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas que partiram. Tem armas de guerra aqui nessa batalha? Olha o que eles levam para a guerra. Olha, a vitória é totalmente improvável. Do ponto de vista da estratégia bélica, qual é o soldado que vai só com uma lanterna, vai com uma trombeta para fazer barulho e com uma lanterna para alumiar? Exatamente a intenção do texto é mostrar que Deus daria essa guerra, venceria essa guerra pelos israelitas. E é o que exatamente Deus vai fazer. O acampamento de Midian ficava abaixo deles, no vale. Então eles estão na parte superior e o acampamento ficava lá embaixo, no vale. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-los nas suas mãos. Olha aqui o verso 10. Se você está com medo de atacá-los, ainda tem algum resquício aqui de temor em Gideão. Tá? Eu acho que era esquisito, não, acho que era não. Ele era todo medroso. Aquele povão todo lá embaixo, um pouquinho. Ele era todo medroso. O texto diz que era muita gente, muito camelo, muita gente. Você acha que ele não ia Só dar comida? E se ainda temes descer, desce tu e teu moço por ar ao arraial. Como está? O senhor ainda falou qual serva tinha que levar. O moço dele. Parecia uma operação suicida, né? Hein? Parecia uma operação suicida essa. Você está doido? Nada. Mas aí ele vai lá, na noite ninguém vai ver. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu moço por ar. Lembrar que é por ar. Pura. E depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Purá desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Aí você imagina a quantidade do exército dessas coligações dessa coligação que estava ali. Uma quantidade enorme. Quem é que não ia ter medo? Ainda mais agora que Deus reduz a 300 homens a batalha, quem é que não ia ter medo? Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Só os camelos. É muita Então você gente. vê, gente demais. Né? Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Aí ele ouviu: tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. E eu vi. Aí você observa bem, o que um pão de cevada, um pão, vai fazer? Vai derrubar uma tenda. Percebem bem? É uma coisa totalmente ilógica, não tem
Como é que o pão, você vai usar o pão para derrubar a tenda e bater numa tenda com pão e derrubar a tenda? Tá? Agora, o mais inusitado é a interpretação. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão. E o Gideão ouvindo, filho de Joás, o israelita. Deu a identificação, CPF, identidade, DNA, e Deus está falando para ele. Tá? Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Por isso que o senhor falou que ele ia descer, porque ele ia decorar. Já Exato. Depois dessa não é possível, né? Depois dessa não é possível. Ou seja, o próprio adversário, dentro do terreno do adversário, Deus vai dar um sonho a um daqueles que estão ali, dos soldados, ele vai, conta para o amigo, o outro vai e interpreta o sonho. Deus deu a interpretação para ele, e o Gideão está ali ouvindo, pertinho. Deus deu o sonho na noite certa, mandou ele ir no lugar certo, e na hora certa que ele estava contando o sonho. E aí daqui a pouco, meu amigo, esse sonho, espalha para todo lado, vai causar o quê? Um terror. Ele já sabia quem era Gideão. Ele já sabia. Percebe bem como é que é a estratégia de Deus? Então, a estratégia de Deus é exatamente tirar toda a articulação humana de funcionamento. Ele dá o sonho, ele interpreta, e depois ele que vai fazer toda a guerra para eles. Eu os entreguei nas tuas mãos. Então, acabou, é Deus que vai entregar. Mas como é que eles vão, com 300, vencer essa multidão, esse exército numerário? Um exército pequenininho venceu o exército chinês. Aquela multidão de soldados treinados daquele jeito. Os caras são treinados de um modo terrível, para enfrentar tudo que pode acontecer, e vai esse indivíduo, apenas 300 homens, vencer essa batalha. Só Deus. Próxima pergunta. Está dando para acompanhar bem a estratégia aqui de Deus? Em quantos grupos foram divididos os 300 homens de Gideão? E o que Gideão deu a cada um? E o que eles deveriam estar observando? Versículo 15. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, aí sim, né? Aí a fé bateu lá no necessário, né? Adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Agora sim, agora é o líder pronto, é o líder com fé, para poder levar os liderados a terem fé e a irem para uma batalha que é praticamente só Deus pode dar a vitória. Mas agora sim, agora que ele tomou Deus pela sua palavra, com o sonho foi o último retoque que Deus deu, né, para a fé dele chegar ao nível de ele tomar Deus pela sua palavra. É quando ele assume o que Deus falou desde o princípio. Eu já vou fazer com que você vença os midianitas como se fosse um homem só. Deus já tinha falado isso para ele. Mas olha a paciência de Deus até que esse gigante espiritual chegue à estatura para poder fazer o que Deus quer. Então tem todo um processo. Isso ajuda na nossa própria vida, né? Quando a gente vê que Deus vai trabalhando a nossa vida, vai nos dando experiências, que a gente vai olhando assim e vendo como Deus trabalha, como Deus faz, né, para depois a gente ver que só pode ter sido Deus. Né, só pode ter sido Deus. Estava me contando a experiência do pastor Marcos para vir para cá. Estava lá no Brasil, na Michelin, trabalhando um cargo excelente, em chefia, na parte de engenharia de produção lá no Brasil, e morando lá, né, na casa própria, né, do pai dele, né. E aí o que acontece? Deus vai e manda ele vir para cá. Uma coisa assim, o projeto está para fora, sem pé e sem cabeça. Vou fazer o que nos Estados Unidos? Não tem direito de morar lá. Como é que eu vou fazer para ir para lá? Percebe? Vem para cá, aí vem como estudante a primeira vez, depois vem como turista, e Deus prepara tudo, daqui a pouco, 1 ano e pouco, 2 anos, chega o green card, pronto. Aí daqui a pouco vem para cá, trabalha aqui, passa um tempinho, a Michelin o convida para ele poder ir lá, o chefe antigo dele, né, polonês, me parece, aí o convida para, vem cá, faz um teste aqui.
fez um teste, pagou a passagem, passou no teste. Hoje está trabalhando na Michelin, na mesma empresa que trabalhava no Brasil, a Michelin. E quando ele chegou aqui, quando ele viu essa casa, ele viu esse espaço aqui, ele falou, isso aqui vai ser uma igreja aqui, tem que começar, tem que ser essa casa mesmo, alugou a casa, e aí Deus abençoou, comprou a casa. Amém. Só Deus é que faz isso, não tem lógica humana. Quando ele saiu de lá para cá, parecia uma coisa de louco, coisa de doido. Como é que você vai fazer? Vai lá para os Estados Unidos, você vai sair daqui empregado na Michelin, uma empresa multinacional, para ir para os Estados Unidos fazer o que lá? É uma coisa de doido. Ele foi morar no basement, com 3 famílias, eu, Thales e ele. Aí, Foram no basement. não é? Então o que acontece? Para você ver que é Deus o que está fazendo. Né? E as coisas sempre são coisas que você vai dando fé para a gente saber o que Deus ainda vai fazer na vida de cada um de vocês. Entendeu? É colocar a obra de Deus no primeiro plano e o restante Deus faz. É tomar Deus pela sua palavra. Ele mandou ir, vai. Né? Mandou ir, vai. Eu vim para cá, o senhor falou que terminou tudo para ti aqui. Na hora que eu estava no melhor, no bem bom no Brasil, com tudo do bom e do melhor, ganhando muito bem. Aí vem para cá, morar de favor, começar do zero, com o carro zero na garagem, novinho, o carro com 10 mil quilômetros lá. O primeiro carro automático que nós compramos, Honda Civic, nós compramos o Honda Civic à vista. Na época foi 68 mil reais, à vista. Né? Deus nos abençoou. Aí acabou, agora vim para cá para começar do zero, não tem templo, não tem nada, não tem igreja. Né? Começar do zero. Os irmãos, maior parte, tudo fora da igreja. Então, é um projeto de fé. E aí daqui a pouco, 1 ano, a gente já estava comprando tempo. Pela fé. Deus abriu as portas da nossa fé e abriu as portas para a gente poder fazer isso. Com 5 anos, 7 meses, tempo pago, quitado. Eu falo para Deus que ele é o primeiro a ter casa própria aqui da obra, foi ele. Quitada, né? E aí Deus agora está nos abençoando na sequência de todo esse projeto dele. Então é a gente tomar Deus pela sua palavra. Isso serve para nós como experiência, né? E Gideão foi crescendo, chegou agora sim, agora ele está no ponto de liderar, mas tem que tomar os cuidados que a gente vai perceber as coisas que acontecem no capítulo 8, que também servem de advertências para nós quando Deus nos abençoa. A gente precisa seguir uma linha retilínea, porque senão vem um declínio. São flechas da próxima lição. Mas então, vamos aqui. Levantem-se, o Senhor entregou o acampamento nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias de 100, obviamente, e pôs nas mãos deles, nas mãos de todos eles, trombetas e jarros vazios com tochas dentro. Olha a estratégia de guerra. Trombeta, chofar, né, que era o chofar, para tocar, e tochas nas mãos. E ele lhes disse: observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Então aí você percebe bem que toda a estratégia, os piores são os escolhidos para poder fazer o trabalho, não são os mais aptos, os mais espertos, são os mais displicentes, e vai lá na guerra, chega lá, vai deitar para beber água, vai lamber água igual um cão. Né? São os mais displicentes, exatamente com esses que Deus quer glorificar. E não pega um aparato bélico do mais extraordinário. Chofar cada um, a trombeta e tocha acesa, mais nada. Percebe? É uma coisa assim impressionante. E agora ele na condição de líder, agora vocês vão fazer como eu fizer. Então ele agora está sendo usado por Deus para poder fazer esse grande trabalho. E a próxima pergunta, 5. O que os 300 homens de Gideão deveriam fazer? O que todos eles deveriam dizer simultaneamente? E a que hora da noite eles fariam isso? Aí, versículos 18 e 19. Versículos 18 e 19.
quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem, pelo Senhor e por Gideão. Ladonai, Ulei Gideon, pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam, vou pegar aqui o 18, 19. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite. Aqui no hebraico, no início da vigília da meia-noite. Assim que foram trocadas as sentinelas. Então, naquela troca das sentinelas, então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. Então, olha só a estratégia. Os 300 ali, os homens tocando as trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. Aí aparece aquele fogaréu, né? De repente, um monte de fogo aparece assim e já estão tudo lá embaixo. Primeiro barulho das trombetas, numa hora daquela, e aquele monte de tocha acesa lá, está com um exército inumerável para poder nos destruir. Não sei onde ele conseguiu tantos soldados assim. Aí ficou aquela imagem, e o próprio Senhor é que trabalha para poder fazer o serviço. Agora a próxima pergunta. Deu uma impressão assim, um negócio de assustar, só para assustar. Que tipo de som? Quando quebrou o negócio também parecia um tiro. Não, barulho, tudo aquilo, né? Os jarros, aquele fogo, vão incendiar as nossas tendas todas aqui. Uma impressão realmente forte. Que tipo de som os 3 grupos fizeram, e o que eles todos quebraram, e o que eles gritando também disseram, e o que os midianitas fizeram. Aí, próximo versículo aqui, 20. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita. Gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Deu um pânico neles, um desespero neles. No momento de troca lá, já está todo mundo dormindo, né? Só os sentinelas é que estão acordados. De repente acordam com aquele invasão do adversário já atacando, cada um vai fugir pela sua própria vida, né? E a próxima pergunta, a 7. O que o Senhor fez entre os midianitas enquanto os israelitas tocavam suas buzinas, e quais as tribos que foram convocadas para a guerra? No versículo 22. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Se matando? Aí no caso, eles acordaram tudo apavorado lá, e caiu neles um negócio lá que começou um a lutar com o outro ali. Aí eles tinham uma invasão, então caíram a espada um com o outro e já estavam ali pensando que estavam lutando com o adversário, estavam lutando um com o outro, midianita, com a malequita. Um matando o outro. À noite, num desespero, aquele barulho da trombeta, o Senhor que fez isso. O Senhor fez. Uma tática de guerra celestial. O Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros, com as suas espadas.
Mas muitos fugiram. Verso 22 aqui. Prossegue. Mas muitos fugiram para Betsita, que é o Beit-Sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Alguns desses lugares não são conhecidos, mas tem um mapa. Cadê o mapa? O mapa. Aqui o mapa. O mapa aqui que dá mais ou menos aqui a localização. Tem o Rio Jordão aqui no meio, o Rio Jordão no meio, e aqui no território de Manassés do leste, tá? No território de Manassés do leste, fica aqui Jabes, Gileade, Abel-Meolá e essas cidades que são citadas ali, algumas delas são citadas ali. Então fica nessa região aqui de Manassés. Eles estão nessa região de Manassés, além do Jordão. Eles estavam vindo nessa direção para devastar tudo, né? Então eles estão além do Jordão. Só para vocês terem uma ideia, eu vou ter lá. Os israelitas de Naftali, de Azer e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os medianitas. Então aqui já foram convocados. Agora sim foram feitas as convocações de Naftali, Azer e de Manassés. São aquelas tribos que estão ali naquela região que eu mostrei para vocês aqui. Tem o Manassés do oeste e Manassés do leste. Aqui do outro lado do Jordão. Então eles estão nessa região aqui. Eles obviamente fugiram para o lado, para lá, para o lado leste. E a última pergunta. O que Gideão mandou que os israelitas tomassem dos midianitas, a quem eles prenderam deles, e o que eles fizeram a esses prisioneiros? Versículos 22 e 25, 24 e 25. Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles até Bet-Bará. Bet-Bará. Eles botam os nomes em português aqui, não sei o prosódio do hebraico. Então aqui os de Efraim, a tribo de Efraim está aqui em roxo aqui. Estão vendo bem aí? Aqui de Efraim, eles estão nas montanhas e eles descem aqui e vão atrás deles, estão obviamente fugindo na direção leste. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-Bara. Então aí ele chegou naquela região ali e eles prenderam os dois líderes dos midianitas, Oreb e Zeeb. O que significam esses nomes? Corvo e lobo. Olha o nome dos caras. É nome de criminoso de facção. Corvo e lobo. Oreb e Zeeb. Corvo e lobo. Hein?
Orev ve'et Ze'ev. O corvo e o lobo. Um par extraordinário. Uma dupla dinâmica. Mataram Oreb na rocha de Oreb. Não tinha um lugar lá específico, não tinha. Era dado nome a ele. E Zeeb no tanque de prensar, ou no lagar, tanque de prensar uvas de Zeeb. E depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e de Zeeb a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Então Gideão estava do outro lado do Jordão. Aqui você tem um mapa. Então estava do outro lado do Jordão, então eles pegaram eles aqui e apresentaram para Gideão. Okay. Então, de modo geral, nós vamos perceber aqui que a lição de hoje visa mostrar como Deus constrói, né, cria mais fé em Gideão, e a proposta de Deus é exatamente fazer com que o nome dele, e apenas o nome dele, seja glorificado. Então, o modo como eles venceram essa batalha, foi assim uma estratégia totalmente divina. Não tinha como eles vencerem. E os próprios inimigos lutaram entre si. Os próprios inimigos brigaram com eles mesmos, se mataram, e eles, o restante que não entrou naquela batalha, que conseguiu ainda fugir dos próprios adversários, que eram eles mesmos, os amalequitas, os midianitas e os amalequitas, eles conseguiram fugir, mas foram capturados pelas outras tribos que foram convocadas, e aí então não sobrou ninguém dos inimigos, e Deus deu vitória aos midianitas, contra os midianitas, usando simplesmente esses 300 com essa estratégia que só Deus, na cabeça de Deus, para funcionar. Tá? O que a gente aprende é que tudo já poderia ter acontecido no primeiro momento, quando Deus disse a Gideão que iria dar a ele a vitória como se fosse de um só homem. Contudo, era uma guerra que ele projetou assim e viu a dificuldade, a quantidade de exército, camelos e tudo mais que os midianitas tinham, não tinha condição de fazer frente, não dava para encarar. Então, Deus teve paciência com ele, foi dando experiências e provas que ele mesmo fez com Deus, e também o próprio Senhor também fez as suas provas, não é? E aí nesse momento assim, a gente percebe que o Senhor, no final, ele consegue criar esse líder que vai para essa batalha e tem a vitória pelo seu povo. Tá? No capítulo 8, vocês vão ver, é bom que estudem essa semana, vão nos dar alguns exemplos de coisas que Gideão não deveria ter feito e que ficam também na história deles. Mas o mais importante de tudo é que os atos heróicos deles, desses vitoriosos guerreiros que são levantados, como Jefté, Sansão, Gideão, são enumerados ali na galeria dos heróis da fé. E outros que não constaram lá, e que meu nome e que o seu nome esteja lá. Essa galeria que ficou inconclusa, né? Que a gente possa entrar e termos a nossa experiência também mostrando que em situações que eram praticamente impossíveis, nós encaramos a situação crendo na palavra de Deus, tomando Deus pela sua palavra e chegamos a um determinado nível de experiência e de fé que realmente, quando olhamos para trás, vamos fazer igual Gideão aqui no versículo 15. O Senhor deu tudo nas nossas mãos. Venceu as nossas batalhas, lutou as nossas guerras e nos conduziu de vitória em vitória. Já estava na frente com a bandeira da vitória nos dando. Contei tua história aqui rapidamente, em síntese, né, para mostrar que no lugar que hoje nós estamos é realmente um feito de Deus. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos logo mais estar animados aí. Já vi que vocês estão com mensagens aí para pregar logo mais aí. Eu quero só ouvir vocês. Amém. Amém. Quero só ouvir vocês. Não critiquem aí, quero só ouvi-los. Aquele velho que corrige o português. Que Deus nos abençoe. שופטים, פרק ז'
וישכם ירובעל, הוא גדעון, וכל העם אשר איתו, ויחנו על עין חרוד. ומחנה מדיין היה לו מצפון, מגבעת המורה, בעמק. ויאמר אדוני אל גדעון, רב העם אשר איתך מתיתי את מדיין בידם, פן יתפאר עלי ישראל, לאמור, ידי הושיעה לי. ועתה קרא נא באוזני העם לאמור, מי ירא וחרד, ישוב ויצפור מהר הגלעד. וישוב מן העם 22,000, ו10,000 נשארו. ויאמר אדוני אל גדעון, עוד העם רב, הורד אותם אל המים, ואצרפנו לך שם. והיה אשר אומר אליך, זה ילך איתך, הוא ילך איתך. וכל אשר אומר אליך, זה לא ילך עמך, הוא לא ילך. ויורד את העם אל המים. ויאמר אדוני אל גדעון, כל אשר ילוק בלשונו מן המים, כאשר ילוק הכלב, תציג אותו לבד, וכל אשר יכרע על ברכיו לשתות. ויהי מספר המלקקים בידם אל פיהם 300 איש, וכל יתר העם קראו על ברכיהם לשתות מים. ויאמר אדוני אל גדעון, 300 האיש המלקקים אושיע אתכם, ונתתי את מדיין בידיך, וכל העם ילכו איש למקומו. ויקחו את צדה העם בידם ואת שופרותיהם, ואת כל איש ישראל שילח איש לאוהליו, וב300 האיש החזיק, ומחנה מדיין היה לו מתחת בעמק. ויהי בלילה ההוא, ויאמר אליו אדוני, קום, רד במחנה, כי נתתיו בידיך. ואם ירא אתה לרדת, רד אתה ופורה נערך אל המחנה. ושמעת מה ידברו, ואחר תחזקנה ידיך, וירדת במחנה. וירד הוא ופורן נערו אל קצה החמושים אשר במחנה. ומדיין ועמלק וכל בני קדם נופלים בעמק כארבה לרוב, ולגמליהם אין מספר, ככל שעל שפת הים לרוב. ויבוא גדעון, והנה איש מספר לרעהו חלום. ויאמר, הנה חלום חלמתי, והנה צליל לחם שעורים מתהפך במחנה מדיין. ויבוא עד האוהל ויכהו, ויפול ויהפכהו למעלה, ונפל האוהל. ויען רעהו ויאמר, אין זאת בלתי עם חרב גדעון בן יואש, איש ישראל. נתן האלוהים בידו את מדיין ואת כל המחנה. ויהי כשמוע גדעון את מספר החלום ואת שברו, וישתחו, וישוב אל מחנה ישראל, ויאמר, קומו, כי נתן אדוני בידכם את מחנה מדיין. ויחץ את 300 האיש 3 ראשים, ויתן שופרות ביד כולם, וחדים ריקים, ולפידים בתוך הקדים. ויאמר עליהם, ממני תראו וכן תעשו, והנה אנוכי בא בקצה המחנה, והיה כאשר אעשה כן תעשון. ותקעתי בשופר, אנוכי וכל אשר איתי, ותקעתם בשופרות גם אתם, סביבות כל המחנה, ואמרתם לאדוני ולגדעון. ויבוא גדעון ו100 איש אשר איתו
בקצה המחנה, ראש האשמורת התיכונה, אך הקם הקימו את השומרים, ויתקעו בשופרות, ונפוץ הקדים אשר בידם. ויתקעו 3 הראשים בשופרות, וישברו הקדים, ויחזיקו ביד שמאלם בלפידים, וביד ימינם השופרות לתקוע. ויקראו, חרב לאדוני ולגדעון. ויעמדו איש תחתיו סביב למחנה, וירוץ כל המחנה, ויריעו וינוסו. ויתקעו 300 השופרות, וישם אדוני את חרב איש ברעהו, ובכל המחנה. וינוס המחנה עד בית השיטה, צררתה, עד שפת אבל מחולה, על טבת. ויצעק איש ישראל מנפתלי ומנשר ומן כל מנשה, וירדפו אחרי מדיין. ומלאכים שלח גדעון בכל הר אפרים, לאמור, רדו לקראת מדיין, ולכדו להם את המים עד בית ברא ואת הירדן. ויצעק כל איש אפרים, וילכדו את המים עד בית ברא ואת הירדן. וילכדו 2 שרי מדיין, את עורב ואת זאב, ויהרגו את עורב בצור עורב, ואת זאב הרגו ביקב זאב, וירדפו אל מדיין. וראש עורב וזאב הביאו אל גדעון מעבר לירדן.